Olá, você vai ver no Jornal de hoje: abandono dos cemitérios, saúde e passarela na Autonomistas. Confira os destaques da 24ª sessão da Câmara Municipal. A situação ali é deplorável, é túmulo abandonado há mais de 30 anos, pessoas ali tomando banho à luz do dia ali. A Lúcia viu, eu com a Lúcia vimos, entendeu? A gente vimos uma pessoa ali tomando banho em cima do túmulo ali, como se fosse a coisa mais normal. Comissão especial aprova texto base da reforma da Previdência. Proposta segue agora para o plenário. Ao lado de buscar mais equidade, a reforma é também inadiável por uma razão simples. Se não reformarmos hoje, pagaremos amanhã o elevado preço de adiar decisões fundamentais. E a crise muda o hábito do brasileiro no supermercado. Um dos estudos aponta que 4 em cada 10 consumidores migraram para marcas mais baratas. Outros 22% reduziram os gastos nos supermercados sem trocar de marca. Já 18% não mudaram hábitos nem cortaram gastos. É agora no Câmara Notícias. O abandono dos cemitérios dos Girassóis e do Bela Vista movimentou o debate dos vereadores na 24ª sessão da Câmara Municipal. O vereador Pelé da Cândida assumiu a tribuna para relatar a situação dos dois cemitérios e sugeriu a criação de uma comissão para fiscalizar, além de uma taxa administrativa. Precisamos acordar para uma situação muito crítica que há na nossa cidade. É a questão do cemitério do Girassol e o cemitério do Bela Vista, onde eu tive a oportunidade de ser acompanhado, aí até acompanhar ela também, a vereadora Lúcia da Saúde, porque o Didi estava impossibilitado no dia que eu liguei para ele, não teve como ele ir, né, Didi? Mas a gente vê uma concessão, e no tempo que Osasco ainda pertencia ao estado de São Paulo, ao município de São Paulo, que está no abandono total. Não dá para continuar essa situação. Em 89, foi feito aí um decreto e ficou ali, largado, o cemitério dos Girassóis e o cemitério do Bela Vista. Muitas são as pessoas que vão empurrando com a barriga. E eu espero que essa administração não tenha a mesma postura. Possamos, sim, dar uma solução para isso. Eu tirei várias fotos, né, do cemitério Bela Vista junto com a Lúcia. Realmente, nós pegamos uma situação deplorável. Então, nós precisamos criar uma comissão, precisamos aqui tomar uma atitude de verdade e passar a fiscalizar melhor esses cemitérios. E o cemitério do Bela Vista, por exemplo, ele é um cemitério, o Toniolo, que está aqui há muito tempo, o Jair, que é considerado particular, mas nenhum dos proprietários do jazido paga um centavo para a prefeitura. E a prefeitura ainda coloca seus funcionários lá para trabalhar ali e serem cobrados por uma coisa que é considerada particular. Então, nós precisamos criar, como há cemitérios na cidade de São Paulo, como Jaraguá, uma taxa administrativa, para que nós possamos ali dar conta do recado. Desde 1989, no qual eu tive a oportunidade de estar com o ex-prefeito da cidade de Osasco, Francisco Rossi, que me disse para mim: Pelé, eu fiz esse decreto, embarguei, só para concluir, senhor presidente, eu fiz esse decreto porque estava sendo vendido túmulos com duplicidade. Então eu tive que tomar essa atitude. Eu estive ontem num enterro. A situação ali é deplorável. É túmulo abandonado há mais de 30 anos. Pessoas ali tomando banho à luz do dia ali. A Lúcia viu. Eu com a Lúcia vimos. Entendeu? A gente vimos uma pessoa ali tomando banho em cima do túmulo ali, como se fosse a coisa mais normal. Isso não pode acontecer na nossa cidade. No Bela Vista, um dos maiores símbolos de cemitério da cidade de Osasco. Tinha de Ferreira rebateu algumas colocações de Pelé, especialmente sobre o cemitério do Parque dos Girassóis. Quando ele teve a desapropriação lá atrás, se não me engano, pelo Francisco Rossi, e ficou em aberto o pagamento. E esse pagamento, em fevereiro de 2015, quando o prefeito Emílio assumiu, teve uma ação desses precatórios, bloquearam na conta da prefeitura, e foi obrigado a fazer um acordo para ter esse desbloqueio. E ele foi parcelado em 10 parcelas de 5 milhões de reais.
no último ano do governo lá, se eu não me engano, foi quitado essa última parcela. Então, Girassóis é propriedade pública, é da prefeitura. Tá? Ele não é particular. Ela é pública. Foi pago as 10 parcelas de 5 milhões, que foi de um acordo judicial, porque ele estava no precatório, então teve que lançar. Então, o Girassóis é público, ele é da prefeitura. Pode confirmar. Foi pago essas 10 parcelas de 5 milhões. Tanto que não vale esse valor. Na época, quando foi feito, como já estava nos precatórios, já tinha sido condenado na última instância, foi pago para o dono, que era o dono do terreno, de quem foi desapropriado. Senhor Didi, vereador, se ele tem a dívida, eu não sei, mas só que foi paga essa dívida para o proprietário que, quando o Francisco Rossi fez o decreto de desapropriação, em cima desse proprietário, foi ele que recebeu. Agora, se ele tinha dívida, deixaram de cobrar, que eu acho, então, viu, presidente, acho que poderia nós fazer um ofício, um requerimento para a prefeitura, pedir melhor esclarecimento sobre o terreno do Parque dos Girassóis. Se esse terreno já foi pago para a prefeitura, para quem pagou e se tem dívida dele. Viu, Pelé, concordo com você. Acho que o Parque dos Girassóis, quando a gente enterra alguém, é um ente querido nosso. O que acontece hoje no Parque dos Girassóis é um desrespeito totalmente com nossos entes queridos. Eu tenho ali muitos amigos, não tenho parentes lá enterrados, mas tenho muitos amigos. E cada vez que nós vamos naquele cemitério, Toniolo, é desagradável ver aquilo tudo acontecendo. Caminhão de construção descendo, caminhão de compras, carro, como ali fosse uma via normal. Eu acho que está na hora da gente fazer uma grande reforma naquilo, dar aquilo para a sociedade em condições de uso e disciplinar tudo aquilo ali. Didi pediu a palavra e apoiou o requerimento para apurar o pagamento da desapropriação. Fiquei meio abismado, porque a informação que nós tivemos na época do prefeito Silas, houve uma ação judicial que estava rolando já esse processo, que realmente o Rossi embargou o cemitério, mas não pagou, desapropriou, mas não pagou. E aí, no governo do Silas, foi depositado, se eu não me engano, 46 milhões que a Justiça obrigou a depositar. E esse dinheiro teria que estar em juízo porque os associados têm direito a receber. E tem muitos sócios. E tinha muitos sócios aí, tem uma associação desse pessoal. E aí eu fiquei surpreso agora, porque esse dinheiro tem que estar no cofre ali da Justiça para achar o sócio, para os sócios receberem. Está dizendo que o Jair falou que parece que os donos recebeu. Então é melhor fazer um requerimento, dar uma apurada nesse negócio, para que nós possamos saber. Porque agora eu achei estranho o Emílio pagar. E no próximo bloco, atendimento no pronto-socorro da Vila Airosa e passarela na Autonomistas em pauta na Câmara Municipal. Como que pode um local daquele ficar sem atendimento médico? Quando foi construído um shopping aqui na nossa cidade, tem contrapartida, está no projeto, para se construir uma passarela. Governo celebra a aprovação da reforma da Previdência em comissão especial da Câmara dos Deputados. Texto agora vai para o plenário. O presidente da República expressa sua satisfação e congratula-se com as deputadas e os deputados da base de apoio do governo. Não saia daí, é depois do intervalo. Oi, só mulherada, se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher! Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão.
8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Ainda falando sobre os debates que se destacaram na 24ª sessão da Câmara Municipal, a vereadora doutora Régia protestou contra o caso de um idoso de 83 anos que estava com pneumonia e que, por falta de atendimento no pronto-socorro da Vila Airosa, morreu. Eu já falei que eu não gosto de vir aqui porque eu não sou do quanto pior, melhor. Mas a gente tem que ter iniciativas. O que aconteceu neste final de semana no pronto-socorro do Airosa foi mais um vexame dessa saúde. E eu tenho aqui como prova, na própria porta do pronto-socorro, não temos atendimento médico. Eu já falei aqui que, se é para a gente ter um atendimento meia-boca, é melhor não ter. É melhor não ter. Porque, assim, você ter um atendimento meia-boca e a pessoa morrer lá, e não ter médico para socorrer, não ter médico para fazer nenhum atestado de óbito, e precisar chamar o médico do SAMU, que está atendendo emergência, para declarar o óbito e ver a pessoa que já está lá há bastante tempo falecida, é muito grave. Aqui, estamos sem atendimento médico. O pronto-socorro do Airosa, ele tem retaguarda lá, e pessoas internadas. Como que pode um local daquele ficar sem atendimento médico? Pelo menos para aqueles internos que estão lá acamados, tem que ter o atendimento médico. Não é possível que a gente fique sem médico nenhum. E o pessoal do SAMU ter que socorrer as emergências da cidade e mais os pronto-socorros e hospitais e UBSs no município. Então, o SAMU já está deficitário. E ainda ter que fazer esse papel... O vereador Dr. Bonin pediu a palavra e defendeu a formação de um grupo de parlamentares para discutir as demandas da área da saúde junto ao Executivo. Considerando tudo isso que a nobre colega colocou, eu sugeri já na semana passada, e a gente sabe realmente que nós estamos tendo uma série de deficiências na área da saúde, sem dúvida, a gente não nega isso daí. É a Fundação ABC que está para sair, mas não sai, é o laboratório que está para sair, mas não sai. Então, eu até sugeri para o nosso líder de governo, o vereador Ribamar, que nós constituíssemos um grupo de vereadores e fôssemos até o nosso prefeito Rogério Lins para conversarmos sobre esse assunto. Tá? Então, assim, desculpa, mas fica aqui o meu convite. Eu acho que nós temos que formar esse grupo para, na próxima terça-feira, ocupar o horário da manhã que o prefeito nos concede para ir conversar com ele, para nós abordarmos o problema que a gente está vivendo na saúde do município. Eu acho que a gente realmente não pode esperar mais. Eu tenho visto no meu dia a dia, na minha atuação como médico na policlínica, uma série de situações. Olha, infelizmente, eu costumo defender muito aí a parte da saúde, mas assim, a gente tem que tomar uma atitude porque a coisa está mais complicada do que estava. Né? Então, assim, eu acho que atitudes emergenciais, atitudes realmente de decisão precisam ser tomadas. Eu acho que o melhor caminho não é a senhora ficar falando, eu ficar falando, mas a gente falar em conjunto e conversar com o prefeito e com o nosso secretário de saúde que algo de concreto precisa ser feito e de imediato. O vereador De Paula retomou a questão do trânsito em algumas vias do bairro do Rochdale, entre elas a Rua Luiz Durazo. O parlamentar vem cobrando o alargamento desta via para desafogar o tráfego em frente ao Clube dos Sargentos. E na sexta passada, fez uma visita à região com o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Carlos Piteri. De Paula relembrou ainda o projeto de construção de uma passarela estaiada de pedestres em frente ao Shopping União, que foi acertada como contrapartida, mas que ainda não saiu do papel. E toda tarde tem trânsito muito grande ali nessa rua. Então nós solicitamos aí, levamos o secretário lá, passamos em vários outros
bairros da nossa cidade, no Jardim Mutinga, Jardim Rochidale, no Marieta, tudo solicitando melhoria para ser implantada na nossa cidade. Então, esse é um lugar que nós consideramos muito importante para ser resolvido o mais breve possível. E nós vamos aguardar aí que esse estudo seja concluído e seja implantado o mais breve possível. Referente a quando foi construído um shopping aqui na nossa cidade, tem contrapartida, está no projeto, para se construir uma passarela. E nós vamos fiscalizar isso de perto, Vossa Excelência, que acompanhou essa situação lá atrás, para que seja resolvida essa situação, porque são muitas as pessoas que passam ali e que precisa resolver. Essa passarela nós consideramos que é importante aqui e que precisa ser resolvido. Então, nós aguardamos aí que os empresários que vêm, que constroem aqui na nossa cidade, que se compromete com a contrapartida, que venha resolver essa situação o mais breve possível, porque nós consideramos que é importante para todos os que passam ali, todos os que precisam dessa situação. O texto base da reforma da Previdência foi aprovado nesta quarta-feira pela comissão especial que debate este assunto na Câmara dos Deputados. O parecer do relator Arthur Maia, que passou por diversas alterações, teve 23 votos a favor e 14 contra. A sessão foi bastante tumultuada e chegou a ser suspensa por 3 vezes. O texto agora segue para o plenário. Logo após o resultado, o porta-voz da presidência fez um pronunciamento. Acompanhe. O presidente da República expressa sua satisfação e congratula-se com as deputadas e os deputados da base de apoio do governo. Sua atuação firme e comprometida com o Brasil foi fundamental para a aprovação, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, do parecer preparado pelo relator Arthur Maia. O número de votos favoráveis recebidos na comissão demonstra o reconhecimento da sociedade brasileira quanto à necessidade e à urgência de reformar o sistema previdenciário no Brasil. Aprovado o texto, teremos uma previdência que promove a justiça e, sobretudo, protege os menos favorecidos. Ao lado de buscar mais equidade, a reforma é também inadiável por uma razão simples. Se não reformarmos hoje, pagaremos amanhã o elevado preço de adiar decisões fundamentais. A economia brasileira já voltou a crescer. Precisamos acelerar o crescimento, reduzir ainda mais os juros, criar mais empregos. Essa tarefa está sendo encarada com determinação pelo presidente Michel Temer, em razão de seu compromisso com o futuro dos trabalhadores e trabalhadoras mais pobres e vulneráveis do campo e das cidades brasileiras. Ao agradecer pelo apoio recebido hoje na Comissão Especial, o presidente Michel Temer reitera seu chamado aos parlamentares dos partidos da base de sustentação do governo no Congresso Nacional para que renovem seu empenho com a agenda de reformas a fim de que seja garantida a aprovação da proposta no plenário da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, boa noite. O setor de supermercados faturou mais de 300 bilhões no ano passado, o equivalente a 5,5% do PIB, o Produto Interno Bruto. Mas a crise econômica mudou os hábitos dos consumidores. É o que aponta uma série de pesquisas encomendadas pela Associação Paulista de Supermercados. Com a crise, Silvana trocou as marcas de alguns produtos que costuma comprar e passou a escolher opções mais baratas. Do feijão, arroz, e que eu te falei, açúcar também. Aí produtos de higiene, né? Produtos de higiene, nossa, eu achei um absurdo. Já a Aparecida não trocou as marcas, mas diminuiu a quantidade de produtos que consome. A aposentadoria não acompanha o desequilíbrio, né? Que é bastante grande. Você fazia assim um bom almoço, você deixa de fazer, né? Você procura
controlar bastante. Esses e outros hábitos dos brasileiros na hora de fazer compras foram investigados em pesquisas encomendadas pela Associação Paulista de Supermercados. Um dos estudos aponta que 4 em cada 10 consumidores migraram para marcas mais baratas. Outros 22% reduziram os gastos nos supermercados sem trocar de marca. Já 18% não mudaram hábitos nem cortaram gastos. Os dados indicam ainda que os fatores mais importantes para escolher onde comprar são ofertas e promoções, a confiança e produtos de qualidade. O consumidor tem buscado muito manter o consumo, principalmente dos itens de primeira necessidade, né? O que ele retraiu foi muitos produtos tidos como supérfluos, né? Esses são os produtos que geralmente ele abriu mão. As bebidas, tanto alcoólicas quanto não alcoólicas, também foram as mais prejudicadas diante do ambiente de crise. Além de economizar nas compras, o consumidor também está mais consciente ao preferir produtos saudáveis, como livres de transgênicos e orgânicos. Pela primeira vez, as pesquisas apontam um número maior do que a média mundial. Os idosos são os que mais se preocupam com a saúde, quando escolhem os produtos que vão levar para casa. Geni diz que sempre confere as informações nutricionais nos rótulos. Olho tudo, porque a saúde depende do que você... Você tem que ver o que você come e bebe, não é? Se a gente não cuidar da gente, quem que vai? E veja em instantes, tecnologia a serviço da inclusão social. Universitários criam mão mecânica que traduz alfabeto de Libras. A mão tradutora ajuda muito o ensino de Libras, já que entender esses movimentos em desenhos estáticos não é nada fácil. E o debate sobre o uso da cannabis no tratamento do autismo. As pesquisas desenvolvidas com 40 crianças e adolescentes de 3 estados brasileiros foram abordadas em uma palestra na Universidade Federal do Maranhão. Não perca, é no último bloco. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... Ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Universitários de Minas Gerais criaram um protótipo de mão mecânica capaz de fazer algumas letras do alfabeto em Libras, a linguagem brasileira de sinais. A iniciativa é para facilitar a compreensão e estimular o interesse de crianças surdas e ouvintes. Por aplicativo ou pelo teclado é possível controlar os movimentos dessa mão, criada para traduzir Libras, ou a linguagem de sinais, como também a chamada forma de comunicação dos surdos. A ideia foi desses estudantes do curso de Engenharia Eletrônica e Telecomunicações da PUC Minas. Pensando na ideia de inclusão, eles buscaram aliar a isso a tecnologia. Deu no que deu. Conhecimento para fazer a diferença. A mão tradutora ajuda muito o ensino de Libras, já que entender esses movimentos em desenhos estáticos não é nada fácil. Uma mão 3D facilita a compreensão, os aplicativos e recursos disponíveis atualmente para
a interpretação e para a inclusão da conversa com o surdo, eles são sempre em 2D, através de tela mesmo. E isso acaba dificultando as pessoas de entenderem o movimento em si, de como executar o movimento. Esse aí ainda é um protótipo, mas já foi levado para ser testado por quem mais precisa. Fábio conta que a reação foi emocionante. A gente viu que o protótipo em si trouxe ali um brilho nos olhos dos meninos e eles puderam interagir de uma maneira muito, muito legal com o deficiente. Foi muito bacana. O modelo levou 1 ano para ficar pronto. Tem ainda somente 8 letras representadas, mas a ideia é traduzir todo o alfabeto. A gente conseguiu chegar a essa primeira versão aqui, que tem algumas limitações, mas já mostrou qual é o verdadeiro potencial do projeto da mão. Então, partindo para a versão que a gente chama de 2.0, tá? Que ela vai trazer agora muito mais flexibilidade de todas as letras do alfabeto, vai ficar uma mão mais parecida com o real, né? Uma coisa mais interativa para as crianças poderem até brincar, se quiserem. E uma boa notícia para quem quer aprender Libras aqui em Osasco. As inscrições para o curso básico de Libras oferecido pela Secretaria de Assistência Social serão abertas no dia 5 de junho. O curso é gratuito, as vagas limitadas e os interessados devem ter idade mínima de 14 anos. Para mais informações sobre o projeto Libras para Todos, procure Daniela pelos telefones 2183-6727 ou 6728. É cada vez mais forte a discussão acadêmica sobre as propriedades terapêuticas da cannabis. A Universidade Federal do Maranhão promoveu uma palestra sobre o uso da substância no tratamento do autismo. De acordo com os pesquisadores, mais de 80% dos pacientes apresentaram melhorias consideráveis na redução da hiperatividade e dificuldade de concentração após o uso da medicação fitoterápica. Agressividade, insônia e hiperatividade são sintomas associados aos distúrbios do espectro do autismo e que vêm sendo observados por Dona Darli desde que o filho nasceu há 15 anos. Agora, com o surgimento das convulsões, a mãe vai procurar os meios legais para tratá-lo por meio do óleo de cannabis, produto derivado da maconha. Falar da cannabis hoje ainda é um tabu. E nós não queremos usar a cannabis enquanto droga. Nós queremos usar a cannabis medicinal. As expectativas de Dona Darli estão focadas em um estudo pioneiro sobre o uso do óleo de cannabis rico em CBD9-OC, conhecido como canabidiol, no tratamento do autismo. As pesquisas desenvolvidas com 40 crianças e adolescentes de 3 estados brasileiros foram abordadas em uma palestra na Universidade Federal do Maranhão, destinada à comunidade estudantil, médicos e familiares. Os resultados do estudo ainda são parciais e preliminares, mas já apontam avanços. De acordo com as pesquisas, mais de 80% dos pacientes tratados com canabidiol apresentaram significativas melhorias nos sintomas e distúrbios da doença. A maconha, ou a cannabis, ou o canabidiol, ou o THC, ou o conjunto dos canabinoides, que são os agentes ativos da cannabis, ou maconha, tem essa ação moduladora, no caso específico, sobre a atividade elétrica cerebral, resultando, por exemplo, que é um ótimo agente para controlar crises convulsivas em geral. Também assistiram à palestra representantes da Liga Canábica, associação que defende o direito ao cultivo e a desburocratização do acesso ao tratamento. A medicação é em dólar, é muito caro. São poucas pessoas que têm acesso. Então, a Liga Canábica, a gente luta para isso, para que tenha um cultivo nacional para o uso terapêutico da cannabis, onde as próprias universidades possam fazer pesquisa e fornecer para os ambulatórios. Devido a um erro médico, o pequeno Benjamin, embora não seja autista, nasceu com um acentuado quadro convulsivo e problemas neurológicos. Após 9 meses de idade e vários tratamentos alopáticos, a mãe começou a tratá-lo com o óleo da cannabis e se diz arrependida de não ter iniciado o procedimento mais cedo. As melhores que eu tive com ele, eu não obtive com nenhuma droga alopática, né? Então, mesmo meu filho com 2 medicações alopáticas, ele continuava convulsionando 40 minutos, todos os dias, várias vezes ao dia.
E a maconha melhorou muito isso. A duração das crises diminuíram. E até o que antes eu achava que era crise, não é mais, entendeu? Eram apenas espasmos. Então, isso diminuiu muito a quantidade e a duração das crises convulsivas dele. As vaquinhas da exposição Qual Parede estão de volta à capital paulista. Para celebrar a 10ª edição do evento, os artistas foram convidados a retratar uma das 45 cidades que já receberam a Cal Parade. Esta aqui, da Avenida Faria Lima, na zona oeste da capital paulista, é uma homenagem a Milão, na Itália. As esculturas são feitas de fibra de vidro e decoradas por artistas locais. As vacas estão em locais públicos, como estações de metrô, avenidas e parques. Ao todo, são 55 esculturas espalhadas por diversos pontos da região metropolitana de São Paulo. Depois do evento, as vaquinhas são leiloadas e a renda é revertida para entidades beneficentes. Segundo os organizadores, já foram arrecadados cerca de 35 milhões de dólares em todo o mundo. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Nesta quinta-feira, a umidade vai aumentar no sul e oeste do estado de São Paulo e volta a chover a partir da tarde. Nas áreas ao norte, incluindo a Grande São Paulo, o sol brilha forte e não chove. No entanto, na capital paulista, durante a madrugada de sexta-feira, a chuva já começa. A mínima prevista para a capital é de 15 graus e máxima de 26. Em Mogi das Cruzes, mínima de 14 e máxima de 25 graus. Chegou ao fim mais uma edição do Câmara Notícias. Eu sou Fernanda Lucena e fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!